Um olhar que penetra a alma. Esta menina enxerga o que ninguém mais consegue ver. Em uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam pelo nome, e os dias passavam com a tranquilidade típica de lugares afastados dos grandes centros, vivia uma família que enfrentava desafios diários. Os Oliveira eram conhecidos por sua fé inabalável e pela força com que encaravam as dificuldades. Ana e Roberto Oliveira tinham 2 filhos. Miguel, de 17 anos, que havia perdido os movimentos das pernas em um acidente de carro 3 anos atrás, e Sofia, de 8 anos, diagnosticada com autismo desde os 2 anos de idade. Sofia era uma menina de olhos profundamente azuis e cabelos castanhos cacheados. Raramente estabelecia contato visual com as pessoas. Tinha dificuldades com interações sociais e apresentava movimentos repetitivos. Sua comunicação verbal era limitada a menos poucas palavras soltas, geralmente em momentos de extrema necessidade. Para muitos na cidade, Sofia era apenas a menina especial dos Oliveira. Poucos entendiam que por trás daquele olhar aparentemente distante, existia um universo inteiro rico e misterioso. A família havia se adaptado à rotina especial. Ana deixou seu emprego como enfermeira para se dedicar integralmente aos cuidados. Roberto trabalhava dobrado como contador para sustentar a família. Miguel, mesmo na cadeira de rodas, era um adolescente cheio de vida, e o único que parecia ter uma conexão genuína com a irmã. Era ele quem passava horas ao lado de Sofia, observando seus desenhos menos a atividade favorita da menina, com traços precisos e uma habilidade impressionante para alguém tão jovem. Sofia desenhava paisagens, pessoas e situações com um realismo desconcertante. Ela tem um dom, mãe. Olha como ela desenha com perfeição coisas que nunca viu, dizia Miguel, enquanto folheava o caderno da irmã. Ana sorria, agradecida pela cumplicidade entre os irmãos, mas sem imaginar que aqueles desenhos seriam apenas o começo de algo extraordinário. Numa tarde de outono, enquanto a família almoçava, Sofia, que normalmente ficava em silêncio durante as refeições, começou a desenhar freneticamente no guardanapo de papel. Seus pequenos dedos moviam o lápis com precisão enquanto seus olhos permaneciam fixos no papel. Sofia, agora não é hora de desenhar, querida, disse Ana gentilmente. Mas a menina continuou, como se não pudesse parar. Quando terminou, empurrou o guardanapo na direção de Miguel. O desenho mostrava um homem idoso caído no chão, próximo a uma árvore grande. O que impressionou a todos não foram apenas os detalhes do desenho, mas o fato de que o homem desenhado era inconfundivelmente o Sr. Augusto, Anvisino, dos 78 anos, que morava sozinho no final da rua. Esse é o Sr. Augusto? Perguntou Roberto intrigado. Sofia, que raramente respondia perguntas diretamente, olhou pela primeira vez nos olhos do pai e disse claramente: ajuda ele. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pai, que devemos verificar se o Sr. Augusto está bem. Roberto, respeitando a intuição do filho e impressionado com a reação incomum de Sofia, decidiu ir até a casa do vizinho. Pediu a Miguel que o acompanhasse, empurrando sua cadeira de rodas, pelo caminho de pedras que levava à casa simples do idoso. Quando chegaram, não havia respostas batidas na porta. Preocupados, deram a volta na casa até o quintal dos fundos, onde encontraram o Sr. Augusto exatamente como no desenho de Sofia, menos caído, próximo a uma grande mangueira, inconsciente, após sofrer o que mais tarde descobririam ser um acidente vascular cerebral. O socorro chegou a tempo. Os médicos afirmaram que se o Sr. Augusto tivesse ficado mais algumas horas naquela situação, provavelmente não teria sobrevivido. A família ficou em choque. Como Sofia poderia saber? Nos dias seguintes, o acontecimento foi considerado uma coincidência pela maioria dos moradores que ouviram a história, mas para os Oliveira, aquele foi apenas o primeiro sinal de que sua filha possuía uma percepção que ia além do ordinário. Uma semana depois, durante a sessão de terapia ocupacional de Sofia, a terapeuta doutora Márcia notou algo diferente. A menina, que geralmente se concentrava em atividades sensoriais, pegou um papel e começou a desenhar o rosto de uma mulher chorando, com detalhes impressionantes de tristeza e desespero.
De quem é esse desenho, Sofia? Perguntou a terapeuta. Sofia apontou para uma mulher que estava na sala de espera, aguardando sua filha que também fazia terapia. A mulher, Dona Carmen, parecia perfeitamente normal, conversando tranquilamente com outra mãe. Intrigada, a doutora Márcia mostrou o desenho para Ana. Essa é a Dona Carmen, não é? Porque Sofia a desenhou chorando. Ana, lembrando-se do incidente com o Sr. Augusto, sentiu uma pontada de preocupação. Após a sessão, aproximou-se discretamente de Carmen e, após alguma hesitação, mostrou o desenho. Sofia fez isso hoje. Tá tudo bem com você, Carmen? Os olhos da mulher se encheram de lágrimas instantaneamente, quebrando a fachada de normalidade que mantinha. Meu marido, ele me abandonou ontem à noite. Disse que tem outra família. Não contei a ninguém ainda. Como sua filha poderia saber? Aquele foi o segundo caso, mas não seria o último. Miguel, observando os acontecimentos, começou a registrar cada episódio em um diário. Seu quarto se transformou em uma espécie de centro de investigação, com desenhos de Sofia pregados na parede e anotações detalhadas sobre cada um deles. Tem alguma coisa acontecendo aqui, pai, disse Miguel. Enquanto Roberto olhava espantado para a coleção de casos documentados pelo filho, Sofia não está apenas desenhando, ela está vendo coisas que ninguém mais vê. Roberto, homem prático e racional, lutava para compreender. Como pai, estava dividido entre a preocupação com a exposição de Sofia e o fascínio pelo aparente dom da filha. O que você acha que devemos fazer, Miguel? O adolescente ajustou sua posição na cadeira de rodas, aproximando-se mais do pai. Acho que primeiro precisamos entender melhor o que está acontecendo. Sofia parece enxergar a dor das pessoas, mesmo quando elas escondem. É como se ela visse através das máscaras que todos usamos. Ana, que ouvia a conversa da porta do quarto, entrou com lágrimas nos olhos. Vocês sabem o que isso significa? Todo esse tempo pensamos que Sofia vivia em seu próprio mundo, isolada do nosso. Mas talvez ela esteja mais conectada com as pessoas do que qualquer um de nós. A família decidiu não comentar sobre os desenhos com ninguém por enquanto, tentando proteger Sofia de qualquer exposição negativa. Mas era difícil manter segredo em uma cidade pequena, especialmente quando os acasos continuavam acontecendo. A professora de Sofia na escola especial, Luísa Mendes, foi a próxima a notar o dom da menina. Durante uma atividade coletiva, Sofia começou a desenhar. Frenetic. O desenho mostrava a própria professora Luísa segurando a mão de uma menina em uma cama de hospital. Sofia, quem é essa menina no desenho? Perguntou a professora, intrigada. A menina, em um raro momento de comunicação, respondeu: a filha que você vai ter. Luísa empalideceu. Ela estava grávida de apenas 6 semanas e não havia contado a ninguém no trabalho. Mais perturbador ainda, no dia anterior, havia recebido resultados preliminares indicando possíveis complicações na gravidez. Quando Ana foi buscar Sofia na escola naquele dia, Luísa chamou para uma conversa privada e mostrou o desenho. Ana, eu não sei como explicar isso, mas sua filha desenhou algo que ninguém poderia saber e contou sobre a gravidez recém-descoberta e as possíveis complicações. Ana sentiu o coração apertar, dividida entre o orgulho pelo dom da filha e o medo do que aquilo poderia significar para o futuro dela. O que Sofia disse exatamente sobre o desenho? Perguntou Ana, tentando manter a calma. Ela disse que é a filha que eu vou ter. Ana, os médicos me disseram ontem que há um risco significativo, que eu posso perder o bebê. Ana segurou as mãos da professora. Luísa, não sei explicar o que está acontecendo com Sofia, mas nos últimos meses, ela tem mostrado uma capacidade diferente. E até agora, seus desenhos têm se mostrado verdadeiros. A professora olhou para o desenho novamente, ela segurando a mão de uma menina em uma cama de hospital. Não era uma imagem de perda, mas de conexão. Você acha que isso significa que minha filha vai ficar bem? Ana sorriu suavemente. Eu não sei, mas vou orar para que sim. Semanas depois, Luísa seria internada com complicações, mas sobreviveria, assim como sua filha prematura. A imagem que Sofia desenhou de Luísa segurando a mão da filha no hospital
se tornaria realidade. Aos poucos, os desenhos de Sofia começaram a circular pela cidade. Pessoas que viram os desenhos anteriores se concretizarem começaram a procurar os Oliveira, pedindo que Sofia desenhasse para eles, como se a menina fosse uma espécie de oráculo. Ana e Roberto se viram forçados a proteger a filha, recusando todos os pedidos. Miguel, sempre o guardião da irmã, tornou-se ainda mais protetor. Ela não é uma atração de circo, exclamou o adolescente quando um repórter do jornal local apareceu na porta de casa pedindo uma entrevista sobre a menina autista que prevê o futuro. Em uma tarde particularmente difícil, quando várias pessoas apareceram na porta dos Oliveira, Miguel levou Sofia para o quintal dos fundos, seu refúgio seguro. Ele posicionou sua cadeira de rodas sob a sombra da jabuticabeira e observou a irmã desenhar tranquilamente. Sabe, Sofia, eu entendo você melhor do que eles pensam, disse Miguel, mesmo sabendo que a irmã raramente respondia. Antes do acidente, eu também tinha dificuldade em me conectar com as pessoas. Era como se falássemos línguas diferentes. Sofia continuou desenhando, aparentemente absorta em seu próprio mundo. Depois que fiquei na cadeira de rodas, pessoas começaram a me olhar diferente. Algumas têm pena, outras desconforto. Muitas tentam fingir que não veem a cadeira. Aprendi a ler esses sentimentos nos olhos delas. Miguel fez uma pausa, observando o desenho que tomava forma nas mãos. Acho que você sempre viu essas coisas, não é? Os sentimentos que as pessoas tentam esconder. A diferença é que agora você encontrou um jeito de mostrar para nós. Para a surpresa de Miguel, Sofia levantou os olhos do papel e o encarou diretamente. Um gesto raro que sempre emocionava o irmão. Miguel ajuda, ela disse, empurrando o desenho para ele. O desenho mostrava duas figuras. Uma era claramente Miguel em sua cadeira de rodas. A outra era um homem mais velho, também em uma cadeira de rodas, com um sorriso no rosto. No desenho, ambos estavam cercados por crianças que pareciam felizes. Miguel sentiu algo estranho ao olhar para o desenho. Não era uma previsão de perigo ou tristeza, como muitos dos desenhos anteriores. Parecia mais uma possibilidade. Quem é esse homem, Sofia? Perguntou, apontando para a figura mais velha no desenho. Sofia não respondeu com palavras, mas pegou outro papel e começou a desenhar novamente. Dessa vez, o desenho mostrava uma placa com o nome Centro de Reabilitação Santa Clara. Miguel conhecia aquele lugar. Era o centro de reabilitação, onde ele mesmo havia feito fisioterapia após o acidente. Um dos fisioterapeutas, Sr. Paulo, era um homem idoso que usava cadeira de rodas. Havia perdido as pernas na juventude, mas isso não o impediu de se tornar um profissional respeitado, que inspirava outros pacientes. Seria esse o homem no desenho? E o que significava Miguel estar ao lado dele, cercado por crianças? Enquanto isso, dentro do casa, Ana e Roberto discutiam sobre como lidar com a crescente atenção que Sofia estava recebendo. Não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo, disse Roberto. Talvez devêssemos procurar ajuda profissional, alguém que possa nos orientar sobre isso. Ana parecia exausta. As olheiras profundas revelavam noites mal dormidas. Que tipo de profissional, Roberto? Um psiquiatra? Um pesquisador paranormal? Quem entenderia o que está acontecendo com nossa filha, sem querer transformá-la em objeto de estudo? Roberto abraçou a esposa, sentindo o peso da responsabilidade. Não sei. Só sei que não podemos passar por isso sozinhos. Naquele momento a campainha tocou. Ana suspirou, imaginando ser mais alguém curioso sobre os desenhos de Sofia. Roberto foi atender. Para sua surpresa, na porta estava uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos e expressão serena. Era a doutora Helena Soares, neurologista renomada do hospital da cidade vizinha. Boa tarde. Vocês devem ser os pais de Sofia. Desculpem aparecer sem avisar, mas precisava falar pessoalmente. Roberto, desconfiado, perguntou: como soube sobre Sofia? A médica sorriu gentilmente. A doutora Márcia, terapeuta ocupacional de Sofia, é minha prima. Ela me contou sobre os desenhos, sobre a percepção extraordinária da sua filha. Vim como médica, sim, mas principalmente como alguém que tem estudado casos similares por mais de 30 anos. Ana apareceu no corredor.
atraída pelas vozes similares. Existem outras crianças, como Sofia. Doutora Helena entrou na casa após ser convidada e sentou-se na sala. Com calma, começou a explicar. O que estou prestes a dizer pode soar estranho, mas em minha carreira encontrei poucos, é verdade, menos casos de pessoas neurodivergentes com capacidades perceptivas extraordinárias. Pessoas com autismo, síndrome de Asperger ou outras condições neurológicas que desenvolveram o que chamamos de hiperpercepção empática. Roberto e Ana se entreolharam, confusos. Que exatamente é isso? Perguntou Roberto. É a capacidade de perceber sinais emocionais, físicos e até intencionais que a maioria das pessoas ignora. Microexpressões faciais, pequenas alterações na postura, sutis mudanças no tom de voz. Todos nós emitimos esses sinais constantemente, mas poucos conseguem interpretá-los conscientemente. Ana respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. E você acha que Sofia tem isso? Essa hiperpercepção? Doutora Helena ajustou os óculos. Baseado no que Márcia me contou, acredito que sim. O cérebro de Sofia processa informações de maneira diferente. O que para nós são detalhes insignificantes, para ela podem ser informações cruciais. Ela não está prevendo o futuro, no sentido místico, mas sim interpretando sinais que indicam problemas iminentes ou situações que estão se desenvolvendo. Roberto franziu o senho. Mas como ela poderia saber sobre o Sr. Augusto caindo no quintal? Ou sobre a gravidez da professora Luísa? Talvez ela tenha notado sinais de desequilíbrio no Sr. Augusto dias antes. Uma leve inclinação ao andar. Uma momentânea perda de foco. Quanto à gravidez, existem mudanças sutis no odor corporal, nas expressões faciais, na postura. Sofia pode ter captado esses sinais, sem mesmo entender conscientemente o que significam. Miguel, que havia entrado silenciosamente na sala empurrando sua cadeira de rodas com Sofia ao seu lado, interrompeu. Então você está dizendo que minha irmã não tem um dom divino, apenas um cérebro diferente? A médica olhou para o adolescente. Comrades, não estou diminuindo o que Sofia pode fazer, Miguel. Pelo contrário, o que ela tem é extraordinário. E sim, pode se chamar de dom menos divino ou não, dependendo da sua crença. O que importa é que Sofia está nos mostrando possibilidades que a maioria de nós não consegue ver. Sofia, que geralmente ficava distante das conversas, aproximou-se da médica e entregou um papel. Era um desenho que acabara de fazer. Mostrava a própria doutora Helena chorando sobre uma fotografia. A médica empalideceu ao ver o desenho. Como ela poderia saber? Murmurou, com a voz embargada. Ana tocou o braço da médica suavemente. Saber o quê, doutora Helena? A médica enxugou uma lágrima que começava a se formar. Hold fast. Exatamente. 10 anos que perdi meu filho em um acidente. Antes de vir para cá, estava olhando suas fotografias. O silêncio tomou conta da sala. Sofia, em um gesto raro de conexão, tocou a mão da médica e disse claramente: ele está bem. Aquelas 3 palavras simples, vindas de uma criança que raramente formava frases completas, causaram um impacto profundo em todos os presentes. A doutora Helena, mulher de ciência e razão, não conseguiu conter as lágrimas. Naquele momento, algo mudou na percepção da família sobre o dom de Sofia. Não era apenas sobre prever problemas ou situações futuras. Era sobre conectar-se com a dor humana de uma forma que transcendia a comunicação convencional. Nos dias seguintes, a doutora Helena tornou-se uma aliada importante da família. Com sua credibilidade profissional, ajudou a afastar os curiosos e sensacionalistas, explicando que Sofia possuía uma condição neurológica rara, mas não sobrenatural. Ao mesmo tempo, ajudou a família a compreender melhor como apoiar Sofia em seu desenvolvimento, sem suprimir sua sensibilidade única, mas também sem explorá-la. Uma noite, enquanto Ana colocava Sofia para dormir, a menina entregou-lhe um desenho diferente. Mostrava Miguel de pé, apoiado em muletas, sorrindo. Ana sentiu o coração acelerar. Os médicos haviam sido categóricos após o acidente. Miguel nunca mais andaria. A lesão na medula era permanente e irreversível.
Sofia, querida, você viu isso? A menina apenas sorriu e fechou os olhos pronta para dormir. Ana guardou o desenho, sem mostrar para ninguém, nem mesmo para Roberto. Não queria criar falsas esperanças, especialmente para Miguel. Mas o desenho permaneceu em sua mente, como uma semente de possibilidade. Na manhã seguinte, Miguel surpreendeu a família durante o café. Eu estive pensando, lembram do desenho que Sofia fez, me mostrando ao lado do Sr. Paulo do centro de reabilitação? Roberto assentiu. Curioso, ontem eu liguei para ele. O Sr. Paulo está coordenando um novo programa para crianças com deficiência. Eles ensinam esportes adaptados, música, arte. Ele me convidou para ser voluntário. Ana sorriu, emocionada pela iniciativa do filho. Isso é maravilhoso, Miguel. É mais do que isso, mãe, continuou o adolescente, com os olhos brilhando de entusiasmo. O Sr. Paulo me contou sobre um novo tratamento experimental para lesões na medula. Não promete que vou andar normalmente de novo, mas ele fez uma pausa, como se medisse as palavras. Mas existe a possibilidade de recuperar algum movimento com terapia intensiva e um novo tipo de estimulação neural. O hospital universitário está selecionando candidatos para um estudo. Ana sentiu um arrepio. O desenho de Sofia. Seria possível? Eu já me inscrevi, completou Miguel, e quero muito participar, independente do resultado. Roberto colocou a mão no ombro do filho. Estamos com você, filho. Sempre. Sofia, que normalmente não prestava atenção às conversas durante as refeições, levantou a cabeça e olhou diretamente para o irmão. Miguel vai andar, disse simplesmente, antes de voltar a comer seu cereal. As palavras da menina, ditas com tanta naturalidade, criaram um clima de esperança contida na família. Ninguém quis discutir a afirmação menos, nem para confirmá-la, nem para questioná-la. Nas semanas seguintes, a vida dos Oliveira entrou em um novo ritmo. Miguel começou seu voluntariado no centro de reabilitação, trabalhando com crianças que, como ele, enfrentavam desafios físicos. Para a surpresa de todos, ele descobriu um talento natural para conectar-se com os pequenos pacientes. É incrível, mãe, contou entusiasmado após seu primeiro dia. As crianças me veem de forma diferente dos adultos. Elas não têm pena, sabe? Elas apenas aceitam a cadeira como parte de quem eu sou. E seguimos em frente. Ana notou uma mudança significativa no filho. O adolescente que antes parecia conformado com suas limitações, agora irradiava propósito e energia. Era como se ele tivesse encontrado um novo sentido através do voluntariado. Sofia, por sua vez, continuava desenhando, mas com menos frequência. A doutora Helena sugeriu que, à medida que a menina se sentisse mais segura e compreendida, sua necessidade de comunicar-se através dos desenhos poderia diminuir. Ela está encontrando outras formas de conexão, explicou a médica durante uma visita. Observem como ela está mais presente nas interações familiares, mesmo que não verbalmente. Sofia agora se sentava com a família durante as refeições sem precisar ser chamada várias vezes. Ocasionalmente, fazia contato visual menos breves momentos que enchiam o coração de seus pais de alegria. A grande reviravolta veio quando Miguel foi aceito no programa experimental de tratamento. A família celebrou a notícia com cautela menos. Ninguém queria alimentar expectativas irrealistas, mas era impossível não sentir esperança. Na véspera do início do tratamento, Sofia entrou no quarto do irmão. Miguel estava na cama, lendo um livro sobre fisioterapia avançada, tentando se preparar para os desafios que enfrentaria. Ei, pequena! Sorriu ao ver a irmã. Veio me desejar boa sorte? Sofia não respondeu verbalmente como era típico. Em vez disso, entregou-lhe um desenho. Mostrava Miguel em pé, apoiado em muletas, exatamente como no desenho que havia dado a mãe semanas antes. Mas havia um detalhe adicional. Sofia estava ao lado dele, segurando sua mão. Miguel sentiu um nó na garganta. Você acha mesmo que vou conseguir, não é? Sofia assentiu. Um dos gestos de comunicação direta que raramente utilizava. Vai doer, ela disse, surpreendendo o irmão com a frase clara. Mas você é forte. As lágrimas vieram aos olhos de Miguel. Sua irmã, que muitos consideravam desconectada da realidade, compreendia perfeitamente.
O que ele enfrentaria menos a dor física da reabilitação? As frustrações? Os possíveis retrocessos? Obrigado, Sofia, disse segurando a mão da irmã. Vou me lembrar disso nos momentos difíceis. O tratamento começou e, como Sofia havia previsto, foi doloroso. Combinando terapia intensiva, estimulação elétrica da medula e um novo medicamento experimental. O programa exigia dedicação total de Miguel. Houve dias de progresso e dias de retrocesso, momentos de esperança e momentos de desespero. Uma ocasião particularmente difícil. Após uma sessão que pareceu não levar a lugar nenhum, Miguel quase desistiu. Eu não sinto nada, doutor, disse frustrado ao médico que coordenava o tratamento. Já se passaram 3 semanas e não há nenhuma resposta. O Dr. Rodrigues, neurocirurgião responsável pelo programa, manteve a calma. Miguel, recuperações neurológicas não seguem uma linha reta. Às vezes, seu sistema nervoso está se reorganizando sem que você perceba. Naquela noite, Miguel chorou sozinho em seu quarto, questionando se não estava apenas perseguindo uma ilusão. Roberto, percebendo o estado emocional do filho, entrou silenciosamente e sentou-se ao lado. D.A. calma. Filho, você não precisa continuar se não quiser. Entenderemos. Miguel enxugou as lágrimas, envergonhado por ser visto em momento de fragilidade. É que eu começo a pensar que talvez Sofia esteja errada desta vez. Talvez ela tenha desenhado o que eu queria ver, não o que vai acontecer. Roberto pensou por um momento antes de responder. Miguel, durante anos pensamos que Sofia vivia em um mundo à parte, desconectada de nós. Descobrimos que estávamos errados. Ela sempre esteve conectada, apenas de uma forma que não compreendíamos. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não sei se você vai andar novamente, filho, mas sei que sua irmã enxerga possibilidades que nós, muitas vezes limitados por nossas próprias expectativas, não conseguimos ver. O adolescente refletiu sobre as palavras do pai. E se a possibilidade que ela vê não se concretizar? Roberto sorriu suavemente. Então teremos aprendido que nem todas as possibilidades se realizam, mas não teremos vivido sem tentar. Na manhã seguinte, mais determinado, Miguel retornou ao tratamento. E foi na 5ª semana que aconteceu um leve formigamento no pé direito, tão sutil que inicialmente pensou ser sua imaginação. Doutor, chamou, com a voz trêmula. Eu acho que senti algo. Os testes confirmaram. Havia uma resposta neural, pequena, mas inegável. O tratamento estava funcionando. Nas semanas seguintes, o progresso foi lento, mas constante. O formigamento transformou-se em sensibilidade. A sensibilidade em pequenos movimentos involuntários. E estes, finalmente, em movimentos controlados, ainda que limitados. 6 meses após o início do tratamento, chegou o momento que Miguel esperava menos. A primeira tentativa de ficar em pé com apoio de muletas especiais e um andador. Toda a família estava presente no centro de reabilitação. Ana não conseguia conter as lágrimas enquanto Roberto filmava tudo com mãos trêmulas. Sofia estava inusualmente quieta, observando atentamente cada movimento do irmão. Com a ajuda de 2 fisioterapeutas, Miguel foi erguido da cadeira de rodas. Suas pernas, agora com mais massa muscular graças aos exercícios e à estimulação, tremiam com o esforço. Vamos devagar, orientou a fisioterapeuta. Concentre-se em transferir o peso para as muletas. O suor escorria pela testa de Miguel enquanto ele lutava para manter o equilíbrio. Por um momento, parecia que iria cair. Suas pernas ainda não tinham força suficiente para sustentá-lo completamente. Foi então que Sofia se aproximou. Sem que ninguém esperasse, ela se posicionou na frente do irmão e estendeu a mão, exatamente como no desenho que havia feito meses antes. Sofia, Miguel murmurou, emocionado. A menina olhou diretamente nos olhos